a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia hoje no Evangelho segundo Mateus, capítulo 16, e nós vamos ler do versículo 21 ao 23. Nós vamos meditar mesmo no versículo 23, mas vamos ler todo esse contexto que vai do 21 ao 23. Mateus 16, do 21 ao 23. Amém? Todos acharam? Glória a Deus. Então diz assim a palavra do Senhor. Desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum que acontecerá. Mas Jesus, voltando, disse a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e bendizer o Teu nome. Rogamos a Ti que pelas misericórdias vivas de Jesus, o Senhor venha abrir o nosso entendimento, de modo que nós compreendamos aquilo que o Senhor deseja ministrar a cada uma de nós na tarde de hoje, e que tudo seja feito para louvor e honra da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eita, minhas irmãs, falar de dificuldade, falar de problema, falar de agonias, das agonias pelas quais passamos, não é fácil. E aí a gente olha para o texto, quando Jesus já prepara seus discípulos para aquilo que fatalmente aconteceria, precisamente para esse fim, para esse propósito foi que ele veio, para ser morto e ressuscitar ao terceiro dia, sofrer todas aquelas coisas, mas ressuscitar ao terceiro dia. E eu queria chamar a atenção de vocês para a necessidade que nós temos, diante das muitas agonias pelas quais passamos, nós pararmos e perguntarmos ao Senhor, não por que estou passando por isso, mas qual o teu propósito para essa situação, para esse estreito, para esse deserto, para esse momento que eu estou vivendo. Eu acho que todas nós, numa medida ou noutra, todas estamos passando por momentos de dificuldades, por estreitos, e tantas vezes a gente queria fugir do sofrimento. Quem é que não quer? Todas nós queremos, né? Mas aqui eu insisto em chamar a atenção das irmãs para o versículo 23, que é a repreensão de Jesus a Pedro. Essa repreensão é citada por 3 dos evangelistas. Mateus, Marcos e Lucas falam sobre o assunto, se reportam ao assunto, por causa da importância do ensino que Jesus queria ministrar aqui. Esse episódio acontece logo após Jesus predizer a sua morte e ressurreição, e naquele momento Pedro foi repreendido por tentar dissuadir Jesus do propósito para o qual ele tinha vindo à terra. Ele tinha sido mandado pelo Senhor. E é interessante que quando nós olhamos grosseiramente para as palavras de Pedro, e ele diz assim: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum que acontecerá. Mas era atrevido, Pedro, né? Mas quando a gente olha grosseiramente, a gente tende a achar que aquilo era um zelo excessivo de Pedro, não é? Mas aí Jesus, ele para e diz talvez as palavras mais duras que alguém poderia ouvir com uma situação daquela. Jesus poderia dizer: ô Pedro, fica tranquilo, eu vim para esse fim. Mas Jesus repreende de forma veemente. E ele ainda diz assim: arreda, Satanás, arreda. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim dos homens.
E aí a gente para pensar um pouco a respeito do significado da palavra cogitar. Cogitar significa refletir pausadamente, pensar a respeito, meditar de uma forma com cuidado naquilo que a gente está ouvindo. E aqui a gente fala, a gente ouve Jesus dizendo que Pedro não cogitava das coisas de Deus e sim das dos homens. E o Senhor ainda diz aqui, entre linhas, que Pedro está falando sob a orientação do adversário. E aí se nos ensina que muitos dos nossos zelos podem estar debaixo de uma ação maligna. E aí a gente para e começa a pensar. O erro de Pedro foi pensar como homem, instigado pelo adversário, desejando escapar do sofrimento. Aí deixa eu fazer a defesa de Pedro, tá certo? Porque nós todas parecemos com ele. Quem não quer fugir do sofrimento ante a perspectiva da dor ou de uma perda iminente, qualquer uma de nós lançaria a mão de um recurso para fugir daquela dor, humanamente falando. Se o Senhor não nos sustentasse, se o Senhor não nos orientasse. Por isso que é tão importante meditarmos nos propósitos de Deus para as situações. Tem situação que parece que não vai ter fim nunca. Jesus, tenha misericórdia, Senhor. Venha me ajudar a atravessar esse vale árido. Me ajude a enfrentar esse estreito tão estreito. Tem horas que a gente sente suor frio na alma. Quantas vezes nós sentimos suores frios na alma? Aquele sentimento de sufocamento. Mas aí a gente corre para onde? Para os braços do Senhor. Precisamos olhar para esse texto que estamos examinando na perspectiva dessas palavras de Jesus, porque só assim a gente vai conseguir compreender a ideia central que o Senhor quer passar para nós, que é a percepção dos propósitos de Deus nessas situações adversas. E é interessante porque o Espírito tem ministrado muito ao nosso coração nos últimos tempos sobre este assunto, esse discernimento espiritual que nós precisamos e devemos ter em relação aos desígnios de Deus nas situações adversas que enfrentamos. Há momentos que tudo nos parece tão injusto, tão incompreensível, que humanamente ficamos sem ação, perplexos. E a única explicação plausível é que, infelizmente, ainda não conseguimos cogitar das coisas de Deus, só conseguimos cogitar das coisas dos homens. Todos nós somos míopes espirituais e só conseguimos enxergar aquilo que está perto. Por exemplo, nesse momento que eu estou vivendo, aí se alguém me perguntasse, ainda bem que ninguém perguntou, vai encarar ou vai correr? Eu disse, eu vou correr. Mas não tem para onde correr, só posso correr para os braços do Pai, né? Buscar a presença do Senhor, mas humanamente falando, eu tenho que atravessar essa via dolorosa, eu tenho que passar por ela, não tem jeito, porque é assim. Foi assim que o Senhor resolveu, e o propósito dele para tudo isso, eu só vou entender lá na frente. Mas vamos seguindo, na força que só Ele supre. Eu confesso que não é fácil falar sobre isso, sobre provações, sobre aflições, em um tempo que a maioria dos pregadores, sobretudo da igreja eletrônica, fala de uma prosperidade rasa, como se cristão não passasse por dores, por perdas, por dificuldades, sobretudo aqueles que fazem parte da igreja eletrônica, que só cogitam das coisas dos homens, não das de Deus. Apregou um triunfalismo ufanista, né? Como se tudo na vida de um cristão fosse só vitória, do ponto de vista humano.
Porque muitas vezes a nossa vitória é uma vitória espiritual e nós não entendemos por que estamos atravessando aquela via dolorosa até chegar àquela vitória, até tomar posse daquela situação que nós almejamos tanto. Quando as pessoas descobrem na prática que mesmo os cristãos, por viverem no mundo caído, estão sujeitos a passar por aflições, muitos se decepcionam com Deus. Tomaram uma decisão pessoal, movida por um emocionalismo e acabam se decepcionando com Deus. Mas não há nada melhor do que nos pendurarmos nas promessas de Deus. Senhor, eu faço como Jacó fez com o anjo. Olha, eu não te largo, Senhor, quando o Senhor não me abençoar. Segura na minha mão, não me deixa passar por esse vale sozinha, em nome de Jesus. Então as pessoas procuram meios para fugir do sofrimento e resolver a qualquer custo seus problemas. Esse contexto, no entanto, me ensina que o único meio de encararmos a vida e as dificuldades que nos acometem é cogitar, refletir, meditar pausadamente a respeito das coisas de Deus. Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são infinitamente mais altos que os nossos. E eu quero dizer a vocês nessa tarde, essa palavra, esse discurso não loda a igreja, mas eu não posso deixar de subir aqui e dizer a vocês. Muitas vezes, depois que você entrega a sua vida ao Senhor, parece que assanhou uma casa de marimbondos. Aí as coisas começam a vir de uma forma que você nunca imaginou. Mas o que é que eu quero dizer a você? Vai passar. O justo pode passar por muitas aflições, mas o Senhor de todas o livra, quer na vida, quer na morte. Nós venceremos, e nós somos chamados pelo Senhor de mais que vencedores. Nós não somos apenas vencedores, mas mais que vencedores. E aí a gente percebe uma ressurreição de uma filosofia grega antiga, chamada de hedonismo, e essa filosofia pregoava a fuga do sofrimento a qualquer custo e o prazer pelo prazer. Mas esse caminho, ele não procede de Deus. E aí a gente para, e eu insisto com vocês, que diante de tudo que estão passando, perguntem ao Senhor: qual o teu propósito? Faça a oração do salmista: faz-me atinar com o caminho dos teus preceitos, para que eu possa meditar nas tuas maravilhas. É importante isso, que nós investamos tempo em procurar compreender os estranhos caminhos de Deus. O Senhor, Ele é especialista em fazer caminhos na tormenta na nossa direção. E aí a gente se lembra de outro episódio vivenciado pelo próprio Pedro, no meio de uma tempestade muito grande no mar. O Senhor manda que os discípulos vão na frente dele, atravessem o lago, e Jesus fica em terra orando, e por volta de 3 horas da manhã, quem vem sobre as águas? Jesus. Na hora da maior agonia, quando eles estavam desesperados, misericórdia, uma coisa dessa comigo, eu queria morrer de susto, né? Aí lá vem Jesus sobre as águas, né? E Pedro, os discípulos que estavam naquele barco, acharam que era um fantasma, ficaram aterrorizados com aquela visão vindo na direção deles. E aí ele diz: sou eu, não temam. Pedro disse: se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter com o Senhor. Ele disse: vem. Ele desce do barco, ainda dá alguns passos sobre as águas, mas se assusta com o tamanho das ondas, com a fúria dos ventos, e começa a afundar. E o Senhor sustenta ele pela mão, sobem ambos o barco, e o Senhor diz a ele: por que duvidaste, homem de pequena fé? Somos todas mulheres de pequena fé. E aí a gente para e começa a analisar um pouco aqui as lições desse texto. Primeira delas: a terra é uma arena da nossa santificação, é lugar de lutas, de crescimento e de amadurecimento espiritual, não parque de diversões ou colônia de férias.
Ninguém escapa das dores do crescimento, nem física, nem emocionalmente e muito menos espiritualmente. Essas dores, elas são inevitáveis. Segundo lugar, não há ressurreição sem cruz, nem vitória sem lutas. Foi assim com Jesus, o ungido de Deus, será assim conosco. As fórmulas mágicas que prometem nos livrar dos sofrimentos nesta vida não procedem de Deus, porque a cruz é uma realidade na vida do cristão para que ele alcance a ressurreição nas suas próprias lutas e aflições diárias. Antes, clamemos para que sejamos fortalecidos para enfrentar as dores provocadas pelo peso das nossas cruzes. E é interessante que muitos tendem, no meio da igreja, a colocar rolemães nessas cruzes, para que elas se tornem mais leves, ou então diga, não, na minha vida está tudo ótimo, eu não estou sentindo nada, eu não passo por problema nenhum, então você está morto, né? Porque quem não vive, quem não passa por dificuldades, quem não passa por problemas. Terceiro lugar, que possamos nos disciplinar para desconsiderar os ganhos e facilidades do mundo que tentam nos dissuadir do plano de Deus para nós. O plano de Deus para nós se cumprirá. Muitas vezes, no cenário desse plano, tem uma cruz para ser encarada. Quarto lugar, que possamos aprender com a ajuda do Espírito Santo a cogitar, a meditar nas coisas de Deus e não nas dos homens. Às vezes tem uma coisa que vem tão boa demais, tão fácil demais, isso não é possível. E eu sou desconfiada feito índio, eu sou raciada com índio. E aí eu olho assim, eu disse, negócio, quando a esmola é muito grande, o pobre desconfia, não tem esse ditado? E muitas vezes você está vendo que aquilo ali é um caminho de facilidades que não procede de Deus. Então que possamos aprender a meditar nas coisas e propósitos do Senhor. Quinto lugar, que diante das situações que nos assolam, possamos perguntar, Senhor, qual o teu propósito para isto? Que possamos nos empenhar para realizar as obras de Deus. E realizar as obras de Deus, instruídos por Jesus, é crer naquele que por Deus foi enviado, o próprio Cristo Jesus. E por último, encaremos com os olhos espirituais os propósitos das lutas e aflições diárias. Meditemos sobre isto e que o Senhor possa abrir os seus olhos espirituais, de modo que você possa cogitar das coisas de Deus e não das coisas dos homens. Amém? Vamos orar umas pelas outras.